Se você cometer esses erros aqui, para cada erro desse aqui, você diminui muito a chance de concessão dos seus requerimentos aí no administrativo. O que é que você precisa observar? Você vai olhar esses erros aqui e vai tentar minimizá-los na sua prática previdenciária. Vai por mim. Se você excluir esses erros da sua prática previdenciária, você já vai ver uma grande mudança na análise dos seus requerimentos, na agilidade dos seus processos. Tá joia? O que o seu cliente, ele não te contrata para fazer algo que ele pode fazer sozinho, tá? Ele te contrata para que você possa fazer melhor do que ele em menos tempo e com menos dor de cabeça para ele. Tenha isso em mente. Não conhecer a dinâmica, né, dos servidores do INSS, não saber como é que é a rotina de um servidor do INSS. Eu preciso saber isso? Claro que você precisa. Quando você não conhece a dinâmica do servidor do INSS, você entulha o processo de lei, de norma, de jurisprudência que não precisa. Você precisa entender que o servidor do INSS ele tem metas, ele tem pontuação por processo, o que na prática ele precisa observar dentro de uma análise, não segue a mesma lógica da gente na faculdade de direito. O servidor do INSS não precisa ler lei para conceder benefício, ele tem todo um passo a passo que ele segue, ele tem ali um checklist, um modo de fazer, e aí você precisa entender como que ele faz e o que é que ele observa para você poder conquistar, então, o coração dele. Não se colocar no lugar do servidor, não ter empatia, né? Aqui para você ter uma noção, o servidor ele tem meta. Um processo que ele demora mais para fazer, Olha, eu postei o seguinte, o servidor está ganhando de bônus por produtividade nesse período, mais de 10 mil reais. Eu tenho vários colegas que ganham esse valor, além da remuneração normal, faz bônus. O que é esse bônus? Esse bônus é o que ele ganha fora do horário regular de trabalho, fora da meta de trabalho dele. Qual é a meta de trabalho? Não é por hora, é por pontuação. Ele tem que bater 5,55 pontos por dia para poder bater a meta do dia. Se ele faz isso em 2 horas, maravilhoso. O resto do dia ele vai ficar de folga ou ele vai usar o restante das horas do dia dele para fazer bônus e ganhar esse dinheiro a mais. Como eu falei para vocês no início, ele não tem perspectiva de aumento salarial, a única forma que o servidor do INSS hoje tem de ter um ganho de remuneração de forma lícita é bônus. E aí ele pega o seu processo mal organizado, mal instruído, que não leva em consideração as peculiaridades que ele leva em consideração. O que é que ele faz com o seu processo? Ele coloca o seu processo de lado e vai analisar de um aluno meu que sabe montar perfeitamente aquele processo. E aí o seu processo fica lá escanteado. Então, presta atenção, porque as metas influenciam em como o servidor vai olhar o seu processo. Sim. Pontuação por processo. Ele não quer abrir a exigência é só 0,2. Se ele vai abrir a exigência, ele bota seu processo de lado. Na prática, ele precisa observar o quê? Numa análise previdenciária ali, como servidor, ele vai olhar CNIS e documento. O CNIS está todo redondinho? Não está. Ele vai para o documento. O documento supre o CNIS? Não supre. Ele vai para a exigência. Só que ele não abre a exigência hoje. Ele junta um bolo de processos que ele vai abrir a exigência no último dia do mês, no penúltimo dia do mês. Por quê? Porque ele vai cumprir a meta dele com 27 exigências, ele bate a meta do dia dele. Então ele deixa juntar um bolo de 27 exigências, bota lá uma exigência genérica no seu processo, e você se vira. Aí depois você fica, eu tinha apresentado isso no processo, não sei por que o servidor fez essa exigência, o documento já estava lá um absurdo. E aí você não percebe que tem um detalhe ali que o servidor precisava, ele não especifica, bota a exigência lá de qualquer jeito. E se você não responde, devolve para ele, ele conclui e ele vai alegar que você não apresentou a documentação. Na prática, ele não vai ter punição. Essa é a verdade, ele não vai ter punição. Não são todos os servidores que fazem isso, mas isso é uma prática muito comum. Então você provavelmente já pegou esse processo que veio com exigência aqui. Você, mas eu já tinha esse processo aqui, e o servidor negou porque o servidor está ali batendo meta, ele quer fazer produto. Gente, eu não condeno o servidor não, ele não tem perspectiva de crescer ali, de ter uma remuneração melhor. O processo veio todo bagunçado, páginas viradas, né, faltando documento, faltando formulário. Ele vai tocar o barco, e aí passa para o próximo servidor, vai para recurso. Você ignorar isso, você fingir que isso não acontece, cara, mas o servidor é um absurdo. No mundo de Alice, no mundo ideal, no mundo perfeito, ele não poderia fazer isso. No mundo real, sabe o que acontece? Eu vou falar, eu era gerente de agência, você pega um mau servidor, porque isso aí para mim é ser um mau servidor, que faz isso de forma rotineira, você pega esse servidor, você
tira a pontuação dele, sabe o que vai acontecer? Nada. A pontuação dele ali é o quê? Para ele ser mal avaliado e diminuir a remuneração dele. Ele entra com recurso, esse processo administrativo leva meses, quando volta, ele entra com outro recurso, na prática não acontece nada. E o que é que acontece com você que é previdenciarista? Ficou aí com o seu cliente sem benefício, sem remuneração. Por quê? Porque você está fazendo um requerimento desconsiderando isso que eu estou ensinando aqui para você.